Um carrinho realiza um percurso sobre um trilho em um plano vertical, como mostra a figura ao lado. Partindo do repouso no ponto A, ou seja, com velocidade inicial igual a zero, ele percorre uma distância L até o ponto B com aceleração constante a zero. Então, ó, ele vem daqui para cá, nesse caso aqui com uma aceleração constante a zero, ok, chega nesse ponto B. Vamos lá. Segue uma trajetória circular de raio R sob a ação da aceleração gravitacional até o ponto C. Então, ele vem daqui para cá, sob o efeito da gravidade, e chega nesse ponto C bem aqui. Ok. Então, passa a executar um movimento retilíneo uniforme. Então, ó, chegou em C, ele passa a executar aqui nessa trajetória um movimento retilíneo uniforme. Ao chegar ao ponto D, realiza uma colisão perfeitamente inelástica com outro carrinho de mesma massa. Então, ó, ele vem aqui em C, vai até D, aqui realiza uma colisão perfeitamente inelástica. Então, nesse caso, os móveis vão andar juntos, não é isso? E eles têm a mesma massa. Ok. Desconsiderando efeitos de força de atrito, assinale a alternativa que corresponde ao módulo da velocidade do carrinho após o choque. Vamos lá, gente. Vamos fazer por partes. Vamos fazer o primeiro aqui. Vamos fazer primeiro de A para B. Se você for analisar de A para B, ou seja, daqui para cá, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado com velocidade igual a zero e com aceleração constante a zero. Então, nesse caso aqui, você já pode deixar o seguinte, que a velocidade B ao quadrado é igual à velocidade inicial de A ali, velocidade inicial em A ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes, nesse caso aqui, a distância que ele percorre, que é L. É equação de Torricelli, não é? Só que você percebe que nesse caso aqui, ó, essa velocidade aqui, inicial, é zero, como ele falou. Então, ó, a velocidade B ao quadrado no ponto B vai ser duas vezes a aceleração, que ele falou que é a zero, vezes L. Certo. Depois, o que vai acontecer aqui? Nesse ponto aqui, como ele chega com uma certa velocidade bem aqui, significa dizer que ele tem energia cinética. E se ele tem energia cinética, ele está considerando como sendo esse objeto que ele vai vindo aqui para cá e descer aqui sobre o efeito da aceleração gravitacional, então também ele tem energia potencial. Então, de B para C, o que você pode ter? Ó? Vamos lá. Se eu for analisar de B para C, eu tenho o seguinte, que a energia mecânica, nesse caso aqui em B, tem que ser igual a energia mecânica, nesse caso aqui onde ele vai chegar, que é em C. Tá? Então, seguinte, o que você tem aqui? Você vai ter que a energia mecânica em B, ele vai ter a cinética aqui mais a energia potencial. A energia potencial é em relação ao nível que ele está ali, que é, nesse caso, a uma altura 2R, não é? Então, ó, 2R é a altura se eu tomar aqui embaixo como sendo o meu sistema de referência, não é? Ok, então tem essa altura aí. E ele também tem energia cinética. E ele disse que a massa é emissão, não é? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ele falou só que é a mesma massa, mas vamos chamar de emissão. Então, ó, a energia mecânica, nesse caso em B, a energia mecânica em B vai ser a energia cinética em B, mais a energia potencial em B. Isso aqui tem que ser igual a energia cinética em C. Por que não tem potencial? Não, você adotou, nesse caso, o solo como a parte de baixo ali como seu sistema de referência. Então, nesse caso, sua energia potencial é zero, mas você tem velocidade, então você tem energia cinética. Então, vamos lá. O que é energia cinética aqui nesse caso? A energia cinética em B vai ser emissão, velocidade em B ao quadrado, dividido por 2. Mais a energia potencial em B vai ser emissão, que é a mesma massa, G, que é a gravidade, e a altura, que é 2R. Isso aqui tem que ser igual a energia cinética em C, que vai ser emissão, velocidade em C ao quadrado, dividido por 2.
Vou simplificar todas essas massas aqui, tá? Porque se eu colocar em evidência do lado esquerdo, eu consigo simplificar com do lado direito. E aqui eu tenho v quadrado sobre 2, né? vb quadrado sobre 2. Se você pegar essa equação aqui, eu posso fazer o seguinte. Se eu passar vb ao quadrado, se eu passar o 2 dividindo, eu vou ter o seguinte. 2 aqui, vb ao quadrado sobre 2 é igual a A0 vezes L. Então, onde tem, nesse caso aqui, onde tiver nesse caso, vb ao quadrado sobre 2, eu vou substituir por A0 vezes L. Aqui embaixo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente isso daqui. Então, ó, eu vou ter A0 vezes L. Isso aqui mais G, né? 2RG, né? 2RG, nesse caso aqui, né? Então, ó, vamos lá. Isso aqui vai sobrar como sendo VC ao quadrado dividido por 2. É interessante você saber a velocidade em C, porque você vai saber a velocidade da colisão, tá? Daquela colisão perfeitamente inelástica. Então, se eu passar esse 2 para o outro lado ali multiplicando, o que eu vou ter, né? Ó, VC ao quadrado vai ser igual a 2 vezes A0L mais 4RG. Se eu passar, nesse caso, o quadrado do VC com raiz quadrada para o outro lado, então eu vou ter que VC vai ser a raiz quadrada, nesse caso aqui, de 2A0L mais 4RG. Então, essa expressão aqui que a gente encontrou é uma expressão muito importante para quê? Para quando formos analisarmos a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, como ela vai se conservar, você vai ter que... Essa velocidade aqui vai ser importante, tá? Para poder achar justamente essa velocidade final que ele quer, né? Após o choque. Então, vamos lá. Ele chegou aqui, nesse ponto C aqui, nesse ponto C, com essa velocidade aqui. Certo, sim aí. Essa velocidade é que ele vai colidir bem aqui no ponto D. Então, ó, o que vai acontecer? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Antes da colisão e depois da colisão. Então, antes da colisão, qual era a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade que eu tinha antes da colisão, nesse caso aqui. Então, ó, eu vou ter o seguinte, mzão vezes a velocidade em C, né, a velocidade que eu tinha ali, vai ser igual que a raiz quadrada, nesse caso aqui, daquele valor ali, né, ó, 2A0L mais 4Rzão G. Isso aqui é igual, nesse caso aqui, a quantidade de movimento final. Bom, os dois objetos vão andar juntos, pela colisão ser perfeitamente inelástica. Então, ó, você vai ter que, nesse caso, eu vou somar as massas, mzão mais mzão, vezes a velocidade, né? Já que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E é justamente o que ele pede, que é a velocidade final do sistema. Então, ó, nesse caso aqui, você percebe que esse m com esse outro m aqui, eu vou ter 2mzão. Aí, esse mzão aqui, ele vai simplificar com esse outro mzão aqui. Aí você vai perceber que esse 2 vai passar dividindo, né? Dividindo. Então, ó, você vai ter o seguinte. Você vai ter que a velocidade final após a colisão, né? Vai ser o seguinte. Vai ser 1/2 da raiz quadrada, nesse caso aqui, de 2. Só ajeitar isso aqui para não ficar muito feio, né? 2A0L mais 4RG. Então, essa daqui é justamente a expressão que eu tenho que achar nos itens, que é a velocidade final após a colisão, tá? Então, nesse caso aqui, eu observo que esse item aqui está justamente no item o quê? No item A. Tá? Então, esse item aqui é o item da resposta. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se inscreva aqui no canal se você é novo. E ative o sininho de notificações que vem muita coisa legal por aí. Valeu, gente!